Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de junho. A gente está começando uma live agora, são 19h59. E hoje nós vamos conversar sobre reflexões da pandemia com uma pessoa muito especial, Jussara Strugali. E ela está... faz algum tempo já nós somos amigos e nós somos, hoje em dia, eu sou padrinho do filho dela. Nós temos um bom contato. E ela é uma psicóloga muito conhecida, muito tranquila. E eu pedi para ela a gente fazer uma live, né? Reforçando sempre que essas lives elas são pedidas, né? Elas são conforme a necessidade que eu vou vendo aqui no dia a dia. Nós estamos fazendo essa live inteiramente social, né? Não tem nenhum interesse financeiro, apenas para comunicar à sociedade, à população de uma forma geral, né? Então, e a Jussara, ela vem muito forte no seu lado emocional e psíquico. Eu vou chamar já ela aqui, já apareceu. Já chamei ela aqui, estou esperando ela responder, gente. Só um minutinho. Boa noite a todos, né? Então eu vou continuar aqui a nossa conversa, né? Ju, você tem que dar ok aí para mim na tela. Então a Jussara, ela é uma pessoa que ela é extremamente muito técnica e ela consegue textualizar de uma forma muito simples, muito tranquila. E esse é o objetivo da gente, é informar cada vez mais, informar pessoas cada vez mais, trazer a população de uma forma geral algum tipo de comentário, algum tipo de instrução, algum tipo de ensinamento também, né? E hoje, necessariamente hoje, estarei também que nem vocês, mais para escutar do que para falar, né? Acho que as outras lives eu consegui participar um pouco, mas a Ju, ela tem um intelecto muito grande, né? Muito alto. Né? Psicóloga, palestrante. Isso, agora tem que aceitar, Ju. Ela é psicóloga, ela é palestrante e ela faz consultoria. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, Chico? Boa Tudo bem. noite. Que bom que Boa está noite a conosco. todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. É muito bom estar com você. Eu estava fazendo uma prévia de você, né? Psicóloga, palestrante, coaching, psicoterapeuta transpessoal. Agora, tem uma palavrinha que eu não vou, de jeito algum, me atrever a pronunciar. Empowerment. Essa foi a primeira vez que eu vejo isso. O que é isso? São essas palavras que já foram mundializadas em inglês, né? O É, empowerment quer dizer o autoempoderamento, quer dizer o empoderamento. Então, tanto você receber o poder legal para você fazer alguma coisa, por exemplo, você para ser um gerente, você recebe o poder legal, né, para isso. Para ser um pai, você também recebe um poder legal, né, um poder da instituição família, né? Então, o empowerment é isso, é todo um estudo em cima dessa questão, né, de como o poder é dividido, por isso que nós falamos que a importância do empoderamento, e hoje se fala do autoempoderamento, que quando nós nos apropriamos da nossa própria capacidade de nós realizarmos, né? Então é o autoempoderamento. eu estava dando uma breve introdução, né? Porque a gente está num momento tão complicado e eu comecei a fazer essas conversas, né? Então, o pessoal chama de entrevista, mas eu levo no bem conversa mesmo, tá? É uma troca e hoje, especialmente hoje, eu vou ficar mais quietinho. Vou tentar, tá? Prometo. Vou ficar mais quietinho porque eu sei que aí é nossa, um baú de informação, né?
Ju, Olha que responsabilidade aí, Chico. a gente gosta disso. Vamos lá. Ju, queria começar da seguinte forma, assim, né? Você quer se apresentar para todo mundo antes? Você quer conversar um Eu, pouco? então, um oi geral, é uma satisfação enorme estar aqui com você, com a Nádia. A Nádia deve estar aí por perto, não é? E para nós podermos fazer essa construção, né, esse diálogo em torno de experiências que eu tenho vivido junto com pessoas Uhum. do meu âmbito profissional nesse momento da pandemia. E que, claro, para mim tem sido também um aprendizado muito importante, e porque ninguém diz que está tudo bem, todos estão passando por situações desafiadoras. Uhum. Então, o que nós vamos conversar vai ser bem aquilo que eu estou vivendo. Estou vivendo como pessoa, também como profissional, e no convívio com essas pessoas. Claro que tem ecos, né, por aí de outras coisas acontecendo, mas eu vou até me limitar àquilo que eu tenho vivido e experimentado junto com essas pessoas. Sim, eu Né? queria Então, só salientar um pouquinho que a gente teve uma conversa prévia, lógico, né? sim, E sim. aí, assim, eu achei muito interessante, né? Na conversa prévia você veio trazer principalmente a preparação antes da pandemia, né? Não Pois só a é. pandemia, né? Então, claro que eu já vivi, né, bem mais que muitos de vocês que estão aqui, e Então, já há alguns anos mesmo, que isso já é em torno de uns 10 anos, eu vinha percebendo nas pessoas uma necessidade de voltarem-se para elas mesmas, o autoconhecimento. Como o público maior é o público das empresas que eu atuo, né, uhum, eu já vinha pesquisando, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, eu tenho a ciência como um caminho seguro. Agora, nós sabemos que a ciência também depende da tecnologia, ela depende, né, para ela poder avançar. Então, onde a ciência não alcança, nós vamos com a filosofia, que é até outra maneira como o conhecimento se organiza. Onde a filosofia não alcança, nós vamos com a fé. Então, de alguma maneira, a gente procura buscar respostas. Algumas a gente sabe que existe muito mistério ainda em torno, né? A ciência caminha e o próprio cientista ele reconhece isso. Então, eu procurei estudar esse fenômeno de essa necessidade que as pessoas já demonstravam de buscar o autoconhecimento. E uhum, eu comecei a aprofundar esses estudos, inclusive eu mesmo me preparando para poder agora, já na maturidade, na terceira idade, me dedicar mais ao autoconhecimento, né, a proporcionar às pessoas essa oportunidade de se conhecer e ficar um pouquinho mais voltada para isso. E a pandemia chegou, né? A pandemia chegou e isso que eu já vinha trabalhando de uma maneira mais tranquila, enfim, desencadeou um processo que ficou confirmado realmente esse anseio. É como isso, claro, é a minha opinião, minha percepção, de que é como se nós realmente estivéssemos sendo preparados para isso, para esse momento. E algumas eu acho bastante interessante colhendo frutos desse processo. Deu uma travadinha? pode- não, pode continuar, não tem problema. Tá bom. E então, algumas pessoas que já vinham fazendo esse processo, mas de uma forma mais sutil, enfim, com a pandemia, elas puderam realmente aprofundar-se nesse viver, né, ter a oportunidade de estar voltando mais para elas. E também o outro aspecto é que no meu trabalho, nas organizações, o foco é entregar resultados com qualidade de vida, que significa, em miudinhos, em você terminar sua jornada de trabalho e voltar com energia suficiente para cuidar dos seus amores. Sim, família. Porque o fato de nós estarmos lá é porque nós temos os nossos amores. É óbvio que nós temos uma carreira profissional, nós precisamos, focamos nisso também. Mas são essas pessoas que nos motivam para estar lá. Então, já os trabalhos, eles eram direcionados e são direcionados
para isso, né? Então, vamos usar a ciência, vamos usar a tecnologia para nós entregarmos o resultado que a empresa espera, o que a nossa profissão espera, o nosso trabalho espera, para sobrar energia, porque era comum nós deixarmos tudo e chegarmos em casa sem energia. Quando eu falo de energia, eu estou falando da energia vital, né? A energia que o corpo produz, através do que nós comemos, através do que nós respiramos, bebemos, enfim. E essa é uma energia finita, né? Ela Isso não também era é muito voltado, né? interminável. Oi, Chico, deu uma cortadinha Isso, aqui. isso, isso também não é fruto também do foco hoje em dia que a população mais tem em relação a resultado, a competitividade, a entrega maior para o trabalho. A família acabou ficando em um segundo plano, né? Exatamente, exatamente. Hoje, muitas empresas, inclusive eu convivo, né, nesses ambientes, estão bastante voltadas para proporcionar qualidade de vida. Né? Ela já existe essa consciência, né, da empresa ser uma fonte de bem-estar. Não há necessidade desse ambiente, esse ambiente social, né, que é uma empresa, uma organização, onde nós vamos realizar os nossos trabalhos, ser uma fonte de estresse. A própria ciência, conforme ela foi avançando, ela foi trazendo recursos e também nos convidando a essas reflexões, de que sim, nós devemos lá performar, entregar resultado, né, mas nós temos outros resultados para entregar. E até a própria pessoa fazer as pazes com isso. Nós desempenhamos diversos papéis no nosso cotidiano. Então, existe o papel profissional, mas quando você termina a jornada de trabalho e você pegou seu carro, você está agora no outro papel, que é o papel de motorista. E ali você está debaixo de outras regras, de outras normas. Chegou em casa, encontrou a esposa, você está no papel de marido, encontrou o marido no papel da esposa, aí encontrou o filho, já é um outro papel. Então, quando nós entendemos, por conhecimento, né, através do estudo, de que a vida é assim, e que nós podemos transitar por esses papéis de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente, nós poupamos muita energia. Porque é claro que se você chegar em casa no papel de gerente, por exemplo, não vai dar certo com a esposa. Ou não vai dar certo com o filho, porque você está num papel, você não vai performar nos outros papéis. Sim. Então, até isso é um tema que nós trabalhamos, é bem recorrente, né, nas empresas, justamente para que se poupe energia. Quando você lida com conflitos, quando não existe a confiança entre os colegas de trabalho, tudo isso faz com que a entrega aconteça, né? Mas sem qualidade de vida, nós consumimos muita energia. E o que acontece quando o nosso corpo ele está com pouca energia? Ele manda um e-mailzinho para nós, que é a irritação. Então, a irritação é justamente a decorrência dessa baixa de energia. E aí, chega no final do dia, a gente chega chega em casa, e muitas vezes é ali onde nós, e são os nossos amores, que a gente tem pouca paciência, às vezes dizemos carne, jogar em cima do sofá, porque nada, né? E, então, todas essas... Eu vou pedir para você repetir um pouquinho, Ju. Oi. Eu vou pedir para você repetir um pouquinho que a internet fibrou de volta. Ok. Então, a pessoa chega em casa, é um pedaço de carne estirado em cima do sofá, porque não tem energia mais para nada. Assim. Não é? E o que então, essas pessoas, né, que nós interagimos durante a pandemia, os casais, os pais, né, pela necessidade até de estarem juntos, trabalhando home office, começaram a perceber quão gratificante é estarem juntos. Então, a mãe, o pai precisou ser professor, porque, né, a criança estava ali com aulas em casa, e de poder se dedicar ao filho, sabe? Opa, deu mais uma travadinha aí, né, Chico? Não. Tá perfeito, tá perfeito. A Tá internet indo? porque Beleza. acabou de passar uma chuva grande aqui. Aqui também, passou agorinha. Então Aqui. acho que é isso que Para interfere. quem não sabe, eu estou aqui no litoral norte de Santa Catarina, estou numa ilha,
a 50 metros do mar. Então, há pouquinho aqui passou uma chuva também, uma chuva forte. Então, voltando, Chico, as pessoas começaram a descobrir, sabe, o prazer de estarem juntos, o prazer de cozinharem, de realmente se distanciarem dos eletrônicos de alguma forma, mesmo trabalhando home office, você trabalha através dos eletrônicos, mas estão mais juntos, fazendo as refeições juntos, pequenas que trazem alegria, que trazem prazer, que é isso que nós chamamos que traz vida. Eu lembro uma vez de uma pessoa que teve assim, uma influência espiritual bem importante para mim, e ele estava fazendo uma palestra, e ele falou, olha, eu vou falar agora de coisas que geram vida. Claro, todos nós abrimos os nossos olhos, as nossas orelhas, né, para ouvir dessa pessoa o que traz vida. Daí ele falou, lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa. Mostrar nossas bases, né? Exatamente, né? Então, essas coisas que nós fomos aos poucos nos distanciando e perdendo, deixando de experimentar esses pequenos prazeres. E o que essas pessoas, foram depoimentos de mães, né, de pais, enfim, foram percebendo que tinham deixado esse prazer de lado, indo em busca de outros prazeres. Mas exatamente, que são prazeres que, às vezes uma mãe até comentou, puxa, eu me ressentia de eu não consigo mais embalar, porque é uma jovem mãe, né? Não conseguia mais sair dançar, nós não saímos mais para dançar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então ela falou, quando eu comecei a ficar pertinho do meu filho e sentir o cheirinho dele, tocar na mãozinha e sentir o calor da mão, eu percebi que esse prazer, isso me trouxe uma plenitude muito maior do que se eu fosse numa balada e ficasse lá à noite, fosse aquela noite bacana. Enfim, eu comecei a perceber o quanto que isso me nutria, o quanto isso me fazia bem, e o quanto isso está me trazendo paz. Ela falou, e sem eu gastar um centavo, Jussara, porque eu estava estourando meu cartão de crédito, comprar isso e comprar aquilo, abri meu guarda-roupa, não tinha nada que me satisfazia. E eu comecei a perceber que nessas coisas existe uma plenitude. Eu acho muito interessante essa visão, até mesmo porque eu acho que o que é mais falado, né, o que é mais comentado sempre é o lado negativo da história. Né? Sim. Aquelas famílias que não eram famílias e daí agora estão trancadas e aí precisa renascer esse sentimento, aí tem confusões, tem brigas, tem aquele pacotinho que é o filho que antes você deixava na escola de manhã, buscava no final da tarde, e agora a pandemia te devolveu, falou, não, você que tem que cuidar. E nesse momento, conversando com alguns amigos meus que moram com os filhos, tal, que não é o meu caso aqui, eu sempre converso com eles justamente isso que você está falando, é perfeito isso, né? Eu estou lembrando muito da minha mãe falando, da minha avó falando, né? Lava a louça, faça, né? Então assim, eu faço algumas lives também na religião e aí eu sempre falo, né? Precisa tomar água, alimentação direito, dormir direito, exercício. Mas eu não digo exercício somente físico. Eu digo exercício movimento. Não existe energia sem movimento, né? E aí, exatamente. Por exemplo, eu de vez em quando estou aqui, a Nádia também está aqui, estou trabalhando aqui, né? E, pô, eu vou fazer alguma coisa, vou lavar louça. Aí eu levanto, faço lavo louça, aí de vez em quando eu entro no banheiro, ela já me passa sapólio, agora aprendi o nome, sapólio, veja, para lavar o box. Então, assim, esse tipo de movimento, eu lembro muito delas, né, da nossa essência, da nossa base, quando criança que a gente ficava, eu pelo menos ficava muito bravo, na verdade, por ter que fazer, eu vejo hoje a importância que é. Aquela coisa, Chico já lavou a mão para comer, Chico, né? Então, aquelas situações que hoje em dia está tão forte dentro dessa pandemia, que é o álcool, que é o lavar a mão o tempo todo, que é higienizar, é tirar o sapato fora de casa. Isso.
E aí, assim, quando isso não acontece, o lado espiritual, o lado emocional, ele tá tão forte, tá tão é, a flor da pele, vamos pôr assim, né? Eu não sei os termos corretos, não sou psicólogo, né? E que acaba dando umas confusõezinhas. Até nós que não temos criança, a gente acaba saindo umas faísquinhas. E aí, pô, não, ela tem razão, eu vou tomar o meu banho, não, ela tem razão, eu vou lavar a minha louça, ela tem razão. Então, essas coisas eu acho que é interessante ver desse olhar, né, essa visão, esse prisma. É, a gente está voltando à raiz, né? Exatamente. A gente está voltando Exatamente. antes do eletrônico. Exatamente. Exatamente, Chico. E até isso do relacionamento, né, do casal. Eu estou agora lembrando das conversas, né, com as pessoas, em que uma delas comentou, até porque ela tinha feito um treinamento comigo, e Hum, assim, como eu trabalho com laboratório, na realidade, né, são treinamentos comportamentais, mas é nessa composição de laboratório, né, através sim. de vivências, de experiências, nós vamos construindo as competências. E a gente deixa bem lúdico também o ambiente, né, bem descontraído. E um dia eu estava comentando sobre a questão de como o cérebro masculino funciona e como o cérebro feminino funciona. Inclusive, tem dois livros, né, que são bem conhecidos aqui no Brasil, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, porque os homens mentem e as mulheres choram. Na realidade, as traduções para o português ficou assim um pouquinho, né? Perturbado. Mas são pesquisas científicas e um casal de jornalistas com uma linguagem bem acessível a todos nós, então escreve, né, esses estudos do cérebro. E ela estava comentando, Jussara, eu lembrei daquela vez que nós até brincamos, e você trouxe um pouquinho disso, de observar mais o meu marido, de ver assim, claro, ele pensa diferente. Ele não é errado, ele pensa. De eu começar a ficar mais em silêncio e a compreender mais como ele funciona. Porque eu lembro que você contou, né? Ela falou que quando o marido chega em casa, é quando ele chegava da caçada na caverna, os Uhum, homens ficavam em volta da fogueira em silêncio, sim. porque eles passavam o dia perseguindo um alvo móvel, né? E que esse alvo poderia se voltar contra eles, a caça seriam eles, né? Então eles ficavam em silêncio, visão de túnel e tal. Falei, então faça assim: o marido chegou em casa, dá o controle da televisão e deixa ele lá na televisão. E você ainda tem 5.000 palavras para falar, porque a mulher tem 5.000 palavras ainda no final do dia para falar. Liga para amiga, conversem, né? E tal, ficam batendo papo, vai fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. E ela falou: eu comecei a observar mais, né? A ficar mais atenta. E ela falou: eu comecei a desfrutar essa diferença. Eu vi qualidades no meu marido que eu nunca tinha percebido, Olha que mas interessante. porque eu silenciei também, né? E fiquei observando. Porque antes era assim, ele era quase como um empregado meu. A gente chegava os dois, né? Chegavam com criança, então faça isso, faça aquilo, vem cá, vem lá, vem cá. E a gente acabava muito mais fazendo tarefas do que realmente convivendo. E Então, isso é acaba não importante. conseguindo curtir, né? Exatamente, desfrutar a diferença. Uhum. Porque também aconteceram divórcios, né? Eu trabalho também com coaching, também com terapia, e o que eu percebi é nessas situações, quando tem um que está maduro, ele consegue levar a separação também com mais equilíbrio. Por isso que a maturidade é tão importante. E até eu entendo que essa busca do autoconhecimento é porque, de alguma maneira, uma pressão muito forte está vindo sobre nós para que nós amadureçamos. E Eu tenho uma, claro que aí é a maturidade emocional, eu né? tenho uma pergunta, assim, quando você fala esse amadurecimento, é, o autoconhecimento, né, na verdade, é, isso está relacionado, assim, só uma comparativa, tá? Só para eu entender melhor. A pessoa que está buscando esse autoconhecimento há mais tempo, né? Um certo tempo e tem coragem de se olhar, ele está realmente nessa pandemia tendo mais equilíbrio, vamos pôr assim, sei lá. Isso mesmo. Mais equilíbrio, exatamente isso. Mais equilíbrio. Ah, E então, claro que esse equilíbrio não faz com que você não se desequilibre,
porque é da própria natureza nossa, altos e baixos, né? Inclusive nos nossos hormônios, tudo isso é absolutamente natural. Também o emocional. Quando a pessoa está madura, ela consegue se autorregular. Quando quando ela está no baixo, ela sabe que ela vai sair dali. Quando ela está no alto, ela também sabe que ela vai sair dali. Então, eu diria assim, que há uma autorregulação que não consuma tanta energia também da pessoa. E ela reconhece quando ela está em baixa, levanta a mão e pede ajuda, porque essa é uma característica da pessoa madura. Ela sabe que ela não é perfeita, ela já aceita que ela vai errar, então quando ela erra, reconhece, né? Reconhece de forma mais rápida. Se precisar se desculpar, ela se desculpa. Ela aprende daí com o erro, né? Não é aquilo de 300 mil vezes, está fazendo a mesma coisa, pedindo desculpa, né? Aí ainda aparenta a imaturidade. E quando tem alguém que não está bem, ela também acolhe. Então, a maturidade dá essa condição de se autorregular, né, com mais frequência. Mas quando não consegue, levanta a mão e pede ajuda. E essa foi uma experiência, até um depoimento que eu faço, porque é da minha natureza sempre querer dar conta de tudo, né? Tanto que eu estudei tanto, porque acontece uma coisa comigo, eu sou minha cobaia, né? Eu corro estudar, olha, eu já fiz curso só para entender por que tinha acontecido alguma coisa comigo. E é óbvio que eu fui pega totalmente de surpresa com a pandemia. No dia 18 de março, eu terminei um trabalho no interior do Paraná, como eu peguei o voo para Curitiba, eu já fiquei na quarentena. Eu tinha todos os meses, inclusive agora, junho, julho, que eu ia viajar muito. Então, todos os meus treinamentos foram 100% cancelados. E eu estou ainda correndo atrás de me reinventar nessa modalidade online. Já estou fazendo treinamentos online, né, tudo isso, mas me adaptando. Então, é óbvio que eu cheguei num ponto que a minha ansiedade, a minha angústia extrapolou tudo, e eu estava muito mal. Aí, falei, opa, olha a lição de casa aí, levanta a mão e pede ajuda, né? Já fui buscar com a minha mestra, amiga, querida, terapeuta, Angela Peters, não sei se ela está por aqui, você conhece, Sim, é uma mulher maravilhosa, e talvez até ela venha um dia bater papo aqui também, né, Chico? Eu tenho vontade, tenho vontade, né? Até mesmo Pessoa muito especial. para mostrar um lado que hoje em dia, um pouco antes da pandemia, acho que faz um ano e meio mais ou menos, chegou em Curitiba, 2 anos, chegou em Curitiba com muita força, que é a constelação, né? Exatamente. Exatamente. A Ângela, ela... 2 anos veio muito forte, né? Exatamente. E ela é minha professora, é minha amiga, também minha terapeuta. Então, levanta a mão e pede ajuda, né? Isso é importante, porque, claro, existe uma virtude em você se esforçar, se empenhar, não jogar também a toalha por qualquer coisa, mas tudo tem um limite. Então, a autorregulação, o autoconhecimento, ele passa, né, por aí. E até você tinha me perguntado, né, Chico, como é que a gente faz isso, né? Eu acho que tem que ter uma coragem, né? Eu acho que você tem que entender um pouco das suas falhas, né? E aí você tem que ter a coragem de aceitá-las também, né? E que isso é comum a todos os seres humanos, nenhum ser humano está pronto ainda. Todos nós ainda estamos em construção. Agora, é uma construção que é feita pela própria pessoa. Então, qual é o método, né, para se fazer o autoconhecimento? É claro que primeiro nós temos que aceitar que nós temos virtudes, porque elas são a nossa força, e começar a reconhecer, e você sabe que às vezes a maior dificuldade é identificar as virtudes. Quando você está, quais são as suas virtudes? A pessoa pensa, quais são os seus pontos que você precisa melhorar, os seus defeitos? Nossa, vem com uma lista, né, dos defeitos. Então, reconhecer também as nossas virtudes. E para isso, nós precisamos voltar para dentro. Não tem outro caminho. E é claro que muitas vezes nós vamos precisar de ajuda, porque como que é esse processo? Isso agora tem como o cérebro também funciona aí, porque nós vamos precisar da ajuda, né, do nosso corpo também nessa viagem para dentro, o cérebro como órgão
da percepção, da manifestação. É você, primeira coisa, é você estar onde o corpo está. E talvez esse é o nosso primeiro grande desafio. A silenciar a mente. Exatamente. E aí vem as técnicas de mente plena, né, que são, até você me perguntou, como é que a gente pode praticar isso? É. Coisas muito simples, né? A respiração, foca um pouquinho na respiração, a maneira de você voltar para o corpo, porque a mente, ela está que nem um macaquinho louco, né, para todos os lados, para cima e para baixo, o tempo todo. Ou no passado, se arrependendo, culpando as pessoas pela sua própria infelicidade, ou no futuro, tudo que não vai dar certo, enfim. Então, essa tão faixa estreita, que a gente chama de presente, de fato ele é um presente, é o único tempo que realmente existe. Claro que ele está sempre se deslocando, se a gente for ver o tempo como uma linha reta, né? Ele está sempre se deslocando para o futuro. Então, práticas muito simples. Quando você está comendo, coma. Sinta o alimento, sinta a textura, sinta o sabor. Então, isso faz com que a tua mente vai ficando no presente, e os estudiosos, que são as técnicas mindfulness, né? John Kabat-Zinn, que foi o estudioso que nos trouxe, mas muitos outros depois continuaram esses estudos, ele até hoje ainda está entre nós. 5 minutos em 24 horas que você consiga, óbvio que você vai ficar 5 segundos aqui, 10 segundos lá, 15 aqui, são suficientes para o teu cérebro já construir uma rede neural para que o próprio corpo puxe a mente para o corpo. Então, nós podemos agora, na pandemia, já começar a praticar mente presente, mente no corpo, porque quando você traz a mente para o corpo, você vai perceber que os pensamentos silenciam, ou eles arrefecem. E aí você vai começar a descobrir quem você é, porque você é o ser que percebe. E você vai ter uma experiência, também ninguém pode ter essa experiência por você, né? Só você praticando, dando uma acalmada nos pensamentos, que parar de pensar é impossível. Dá uma acalmada, você começa a perceber, opa, esse é o sujeito, é aquele que percebe. E muitos experimentam uma paz, um centramento, uma confiança que nunca tinha experimentado antes. E desse lugar... Né? Oi, Chico? Eu acho que chama-se plenitude, né? Exatamente. Claro que são instantes, nós não conseguimos ficar muito tempo ali, mas é o suficiente para nós já arrefecermos um pouco com relação aos julgamentos, porque esse é o movimento psíquico, né? Quando você faz o julgamento, até porque o nosso cérebro tem uma atividade natural que é de discriminar, que é uma função muito importante. Sim. Você discriminar, se você põe na boca, não põe atravessar a rua, não, enfim, tem a ver com a nossa sobrevivência biológica. Só que esse discriminar, que seria para as coisas cotidianas, nós aplicamos para o julgar, e aí já é um fenômeno psíquico. Né? E quando você olha alguma coisa e diz aquilo ali não é legal, a nossa própria psique joga isso para a nossa mente, tira isso da nossa consciência. Sim. E a partir daí nós já estamos vendo a realidade de uma maneira parcial. Então, parcial, exatamente. Aí, com uma percepção parcial, qualquer movimento ou decisão, ela não vai estar considerando a realidade, porque só é a metade que eu estou vendo. Sim. Então, essa é uma experiência também das pessoas que praticam a mente plena, de que elas começam porque arrefece o julgamento, elas começam a enxergar as coisas com mais realismo, começam a ver os dois lados da mesma maneira e têm condições de uma análise crítica também mais realista, mais assertiva, e quando elas decidem também é mais coerente. Olha só que Pode falar, Chico. Olha só que engraçado. Eu faço isso sem saber de tudo isso, né? Eu, às vezes, lógico, tenho minha esposa, então a gente mora num apartamento de 60 metros quadrados, né? Sim. Então, dias atrás a gente deu uma faísca mais forte. Aí ela virou para mim e falou assim: preciso conversar com você. Eu falei: agora não. Agora quem não consegue sou eu.
deixa eu me acalmar um pouco, né? Deixa eu Isso. abaixar um pouco, porque eu tenho como característica, eu sou muito explosivo. Então, é, pô, deixa eu tomar um banho, deixa eu tomar uma água, deixa eu dar uma volta, pelo menos no mental aqui, para a gente não estranhar mais do que necessário, né? Olha que interessante você explicando isso agora. Isso é maturidade, Chico, porque a maturidade não é o autoconhecimento, a maturidade não é essas coisas não virem, porque a emoção, nós não temos controle, até com algumas pessoas que têm um temperamento, eu sou filha de italianos, né, de pai e mãe. Então, pegou no meu calo, aquilo sobe, né, sobe. Só que você percebe que sobe. E aí você tem condições de fazer isso. Ou simplesmente você, mas depois você volta e fala, cara, ó, me desculpe, porque não era o jeito que eu queria lidar com a situação, né? Fiz E muito a isso. gente volta, retoma, né? Porque, infelizmente, nós estamos ainda, infelizmente não, é a nossa natureza, nós estamos ainda em construção. E todo o repertório de comportamento inteligente, ele é aprendido. E claro que passando por uma vida, tem coisas que nós não vamos, é a primeira vez que nós estamos vivendo aquela experiência. Então vem pelo instinto. E o instinto só Deus sabe como é que ele vai se manifestar. Não tem como prever. Né? Eu digo assim, olha, quem tem o sangue quente, cuidado para não andar armado. Né? Eu falo isso porque tive já projetos no presídio, né? Já trabalhei com pessoas que cometeram crimes, e quando você aprofunda, justamente, ou estava sob efeito de drogas, né, tinha arma por ali, enfim, e aconteceu. Então, Isso vai você não ser um pode garantir motivo, 100%. isso vai ser É, um motivo de uma outra live, que hoje em exatamente. dia está acontecendo demais, que é o É, vício, que é a violência tanto para as mulheres quanto para os homens, a incapacidade dos pais verem que não conseguem dar conta da própria criança, do filho. Essa é uma isso outra mesmo. live, eu vou buscar tudo É isso. uma outra, é um outro assunto, é um outro momento, né? Porque realmente é um assunto muito importante. Porque assim, Chico, nenhum de nós pode garantir que nunca vai cometer um desatino. Por isso que nós precisamos estar sempre muito atentos aos nossos movimentos. O autoconhecimento ele vai passar por aí, Sim. né? É reconhecer que nós somos desconhecidos para nós mesmos. Então nós temos que vigiar até, né, o nosso querido mestre Jesus disse, né, orai e vigiai. Né? Isso. Se ele nos disse isso, né, nos disse por uma razão e uma boa razão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho tão interessante, assim, né? Que vou passar um relato meu, na verdade, né? Começou a Uhum, pandemia, eu e minha esposa, a gente refletiu, a gente parou para pensar em uma situação de como que nós vamos agir. Aí a gente começa a agir, a gente começa a entender como que está funcionando o movimento inteiro, o sistema inteiro, né? E aí a gente começa a se olhar demais. Chega um momento que a intensidade é tão grande que o se olhar já fica mais complicado, vamos pôr assim, né? E aí a gente começa a achar o individualismo, apesar de estar juntos. Entende o que eu quero dizer? Juntos sim, no entendi, sentido entendi. físico e mental, ampliando, cada um buscando o seu, né, espaço. Então a Nádia tem site, eu estou entrando para esse mundo virtual aí, que também é difícil para mim, mas a gente está tentando se reinventar, né? É, como que está hoje para todos? A minha grande pergunta é essa, né? Como que está hoje para todos o mental de todo mundo? É, como que faz para projetar à frente, né? E está falando muito do equilíbrio, buscar o equilíbrio para que a gente possa enfrentar melhor, né? Mas para buscar o equilíbrio, o que você comenta é o tempo todo tá o aqui, buscar o aqui, traz o aqui, né? Mas como que a gente, quando a gente pensa no amanhã, como que a gente consegue situar o equilíbrio daí? Então, Chico, são pontos muito importantes que você traz.
Um deles que você falou sobre nós estamos juntos. Todo ser humano precisa de um momento de intimidade consigo. Então, agora também estou me lembrando de alguns relatos, né, de que a família permitir esses espaços de privacidade, porque nós precisamos estar um pouco conosco. Inclusive as crianças, né? A criança precisa estar um pouquinho sozinha, cada pessoa precisa ter o seu espaço. Então, combinar esses espaços de privacidade, né? Para ficar cada um na sua, no seu mundinho, para poder justamente se autorregular. Isso é fundamental, tá? Justamente para o equilíbrio emocional e equilíbrio mental. É até importante você trazer isso, quando a gente fala de autorregulação, nós estamos falando primeiro em corpo físico. Se você não está se alimentando adequadamente, fazendo atividade física, essas coisas, movimento, como você falou, não necessariamente, né, tá lá puxando ferro, né, enfim, o corpo precisa estar bem, o corpo físico, para o nosso corpo emocional estar bem. Corpo emocional em equilíbrio, o corpo mental se equilibra também, que aí vem a clareza mental. Para aí sim vir a dimensão espiritual. Então, hoje, quando nós trabalhamos a autorregulação, nós trabalhamos esses 4 sistemas. E o sistema espiritual não está necessariamente ligado a um dogma, mas sim a você acessar as suas funções superiores. Hoje, os estudos do cérebro mostram que o nosso neocórtex ele está subutilizado. Então, a ética, a fraternidade como algo óbvio, né? Como algo assim inteligente, porque você ser fraterno é um ato de inteligência, viver de uma forma colaborativa é um ato de inteligência. Sim. O egoísmo não é muito inteligente. Dessas funções superiores, neocórtex só os seres humanos possuem, né? Eles são desenvolvidos a partir dessa dimensão espiritual. Por isso que é a dimensão que nos faz éticos. Porque até o nível mental, o nível emocional, eu posso ser uma pessoa muito inteligente, eu posso ser uma pessoa intelectualmente muito capaz, mas posso não ser ética. O que vai produzir naturalmente a questão ética é justamente a dimensão espiritual. E aí, com essa autorregulação, e é isso que você mesmo comentou, hoje, o que nós podemos fazer? Estar no presente para nós estarmos equilibrados, minimamente equilibrados. Com relação ao futuro, é uma grande incógnita. Onde nós podemos buscar algum consolo? Eu falo por mim, onde eu vou buscar? Na história. Né? Na história da humanidade. Então, a história que nós conhecemos, nós tivemos uma pandemia aí, né? Lá no começo do século passado, e nós passamos por isso. Guerras, né? Nós não passamos por esse movimento mundial, mas hoje ele parece assim porque a comunicação está em larga escala e a comunicação é instantânea. Então a gente está sabendo o que está acontecendo. Né? Então, na história, nós conseguimos dar conta. Os meus avós, né, lutaram na guerra, então os nossos antepassados, né, viveram guerras. Eu sou filha de desbravadores, né, aqui na região oeste de Cascavel, então nós vivíamos no meio da mata. As pessoas que deixaram tudo e vieram, né, para o Brasil, desbravaram. Então, essas pequenas histórias de vitória, sabe, de coragem, de união, né, de ideais, de construir algo de valor, eu penso que é aí que nós precisamos colocar nossas âncoras, por enquanto. Né? Vamos voltar um pouquinho para eu me restabelecer aqui o pensamento. Calma aí. Tá? Tá bom. Não, eu sim. vou viajar junto com você e não vou voltar. Calma aí. Né? Então, assim, as pessoas que estão buscando esse autoconhecimento, que têm essa coragem de se analisar e buscar, estão conseguindo estar mais equilibrados. Né? Partimos desse ponto. Tendo essa visão que você precisa ter a necessidade, tem a necessidade, na realidade, de buscar o futuro, mas hoje nós temos que estar preocupados com esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Como conciliar as suas decisões com o futuro?
com a família, num conjunto. Então, Chico, aí é muito diálogo mesmo, né? Entendendo que nós não temos, no momento, dizer vá por aqui que vai dar certo. O que, que nós sabemos é que cuidar agora da saúde é importante. Não só usar a máscara, e que isso é fundamental, distanciamento social, tudo aquilo, mas cuidar da sua alimentação, aquelas pequenas coisas, né? Manter um ambiente saudável em casa, porque o desgaste emocional ele vai trazer um desequilíbrio no sistema imunológico, então se dedicar a isso, ficar, eu penso, praticar um pouquinho aí a fé, eu tenho feito oração, meditação, porque eu estou no dia a dia no ambiente das empresas. Né? Então, também assim, ninguém quer demitir ninguém, enfim, mas está todo mundo ainda sem saber qual direção. Então, cada um andando no dia a dia. Vamos por hoje resolver isso, manter a equipe, cuidar disso. Então, vamos lá para home office. Outros saem do home office e voltam. Essas coisas estão sendo construídas ainda. Então, estar aqui cuidando desse presente é a melhor maneira de garantir um bom futuro. Cuide das relações agora, cuide do futuro do teu trabalho agora. Porque tem pessoas que estão muito mais reclamando do home office do que tentando se ajustar. Tem pessoas que não estão dando bom exemplo, até nessa questão de cuidar da própria saúde, seguir as regras básicas. Então, cuide desse presente, cuide com carinho, com amor, desses pequenos detalhes, porque o futuro vai ser bom se nós cuidarmos do presente. Porque aí nós vamos juntos descobrindo como construir esse futuro. Sim. Eu acho isso tão fundamental, tão importante nessa época, mas você trouxe um ponto de esperança muito interessante. Eu achei muito interessante a tua visão, né? A visão da percepção do início, da raiz, né? A busca do importante agora. Eu acho muito interessante que você está falando para nós, porque é a primeira pessoa que eu vejo me falar de pontos positivos da pandemia, né? Através dos relatos, através das situações, mas esse movimento que está tendo na internet, por exemplo, que são pessoas fazendo meditações orientadas, meditações através de uma pessoa ali na frente, dizendo como prosseguir, aonde prosseguir, qual é a forma mais fácil de atingir. Eu acho que essa informação toda está dando bastante auxílio e sustentação para muita gente, né? E a intenção dessa conversa é justamente isso, passar informação para todo mundo, né? Juntar cada vez mais e fazer a situação acontecer para que todos atinjam. Apesar de que aí isso também me aflige um pouco, os menos afortunados, né? As pessoas que menos têm dinheiro, né? Como que eles conseguem chegar nesses canais que não estão conseguindo chegar na realidade, né? Como que fica isso? A minha questão é a seguinte: se a pessoa não busca a sua fé, mas ela busca, por exemplo, o trabalho social, isso serve? Cada um vai ter a sua forma, né, de fazer. Por isso que voltar-se e consultar o seu próprio coração, vamos falar o coração, né, ou a sua própria consciência, e ver qual é a forma que a pessoa se identifica com aquilo. Porque o gesto fraterno, ele pode ser um gesto fraterno por medo. Se eu não fizer, eu posso ser punida por Deus, sei lá, né? Enfim. Mas mesmo assim ele é válido, né? Porque você fez um movimento. Só que é importante observar o que está me motivando nesse momento também a fazer isso. Porque aqui nós estamos falando desse vetor de qualidade de vida. Isso. Até porque nós estamos falando do lado positivo sem romantizar, né? Até são relatos, para quem está chegando agora, né? São relatos de pessoas que eu estou convivendo
nesse momento. Que elas estão, claro, vivendo todo esse impacto, mas descobrindo no convívio essas coisas positivas. E é isso, Chico, que você fala, quantos movimentos agora de solidariedade estão acontecendo? Quantas coisas bacanas nós estamos vendo em grupos, assim, no meu entorno mesmo, de pessoas fazendo, e sendo beneficiadas e beneficiando, tem sido impressionante. Impressionante. Eu falo para os meus amigos, né, isso eu acho tão importante. Nesse momento agora, por exemplo, que eu não estou conseguindo praticar a religião que eu tanto amo, né, que eu gosto muito, mas a gente faz um trabalho social bem interessante numa comunidade e é visível. Eu chego de um jeito, faço a situação, a hora que eu saio de lá, eu tô com muita energia. Eu tô assim explodindo de alegria, de felicidade, de poder estar ajudando, assim, sabe? Até estamos ampliando lá também. Então assim, eu fico bastante feliz. E aí eu acho que nesse momento de pandemia, muita gente buscou isso também para dar uma extravasada, né? Dar uma equilibrada. E eu digo para todo mundo, já que a gente estava falando aqui, que nem você comentou no começo, né? A ciência é a base. Né? A filosofia, quando a ciência não consegue explicar, é bastante... é o próximo passo. Assim. É o próximo passo, é isso. E logo em seguida vem o lado religioso, vem o lado da fé, vem o lado do acreditar, né? E aí, assim, quando eu consigo entender que o ato, para mim, no caso, né? Fazendo a doações, tal, não sei o que, ajudando lá, que dali me dá uma vontade, vou dizer bem, me dá um tesão assim, de vida mesmo, sabe aquele negócio, tesão de vida? Né, a gente poder estar ali ajudando e trazendo um pouquinho só de carinho para o outro, né? Exatamente. Até porque, Chico, quando a fome, isso é um aspecto muito importante. Até Maslow, né, o cientista que estudou isso com a pirâmide, né? Se nós não temos as nossas necessidades básicas de alimentação, de segurança, de sono, aquilo que é básico, né? Dormir bem, comer, né? Segurança. Nós não conseguimos ativar as funções superiores. Então, eu lembro até de uma outra pessoa que dizia assim, dê o pão e depois fale do evangelho. Dê o pão primeiro, né? Ajude a pessoa, depois fale do evangelho. Né? Mas primeiro, vamos trabalhar um pouquinho essa dor, porque assim, se sabe que depois da perda de um ente querido próximo por morte, o segundo fator de estresse, que realmente traz muito sofrimento, é a perda do trabalho e da condição de renda. E veja, isso todos de alguma maneira estão sendo afetados. Então isso causa realmente muito sofrimento para as pessoas. Então o que nós conseguimos aí trazer de apoio, de suporte, para que a pessoa consiga ter renda, se ela não tem, então que ela tenha o necessário, e ela perceba que ela pode contar com alguém. Nesse período mesmo eu acompanhei muitas pessoas fazendo doação do seu conhecimento, né, para ajudar, pessoas atendendo como terapeutas de forma gratuita, quer dizer, fazendo a sua parte. Né? Isso que eu queria falar, quando a gente dá uma buscada em reflexão, né, a gente sempre põe a reflexão extremamente para você e com você, né? Quando a gente vai buscar esses outros fatores que também estão auxiliando para o nosso equilíbrio emocional, né, por ter uma esperança melhor de passar a situação, de ter uma situação melhor é sempre na doação, né? É você doar ao outro e você vê a progressão do outro, você vê a melhora no outro, né? Como isso é importante para todo mundo, né? Uhum. Porque como é que você vive o amor? É amando. Como é que você experiencia amor? Amando.
E nós vimos, a história mostrou pessoas que eram muito amadas, né? Figuras públicas, e que inclusive tiraram a própria vida porque se sentiam miseráveis. Como é que você vive a plenitude do amor? É amando. Não tem outra maneira. Por isso que diz que o dar, né, é muito gratificante. E que a fraternidade, ela tem uma outra conotação diferente da caridade, porque dá a impressão que a caridade, você é mais que o outro. O outro é o necessitado e você é o que tem. E a fraternidade não. Né? A fraternidade, ela faz esse convite. Você está tendo a oportunidade de viver a experiência do dar para o outro. Então, traz o nível de igualdade. O outro recebe, mas você também recebe algo. E isso dá condições para que, quando nós estamos nesse movimento, a gente preste atenção nesse prazer que você falou. Preste atenção, porque ele é muito delicado. Ele é sutil, ele é delicado, esse prazer, esse bem-estar. A gente tem um grupo grande, daí a gente tá fazendo doação toda semana lá, né? Uma comunidade que, na verdade, são 4 comunidades, só que eu centralizo numa só e ela distribui para as outras, tá? E aí eu tenho um pequenininho, que é o Pedro. Ele tem 4 ou 5 anos. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabia que eu durmo no chão? Aí eu falei com meus amigos e tal, e conseguimos um beliche. Na hora que eu chego para o carro lá e abro o porta-mala, ele vem correndo, eu falei: eu só vim por causa de você hoje. Ele abriu o peitinho, ele estufou o peitinho. Sério, ele pegou a madeira, ele virou de costas para mim e pegou. Então eu tenho 1,93 de altura e ele tem 40 centímetros do chão, né? Então ele pôs a madeirinha aqui assim no ombro e saiu andando. A Nádia estava comigo, eu falei: Nádia, olha, 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 olha. Que tesão que ele tava de buscar a coisa. Sabe aquele negócio? Tipo, agora é meu, eu vou ter aonde? Cara, então é esses momentos que me deixam com muita vontade, sabe? E Então, pensa, Chico, na semente plantada ali, no reconhecimento do valor desse ser humano, dessa criança. E esse é um ponto, aproveitando a deixa aí, né, de que nós, como pais, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, né? O respeito genuíno pela criança desde que ela nasce. Porque muitas vezes, porque eles são pequenos, né, a gente às vezes desvaloriza, às vezes diz palavras duras, humilha a criança, né? Então, assim, esse respeito e esse reconhecimento do ser que está ali. Tem criança que adoece porque não tem o olhar da mãe e do pai, porque o olhar da mãe, isso é ciência, né? Já tem muitos estudos sim. a respeito, que o olhar da mãe, reconhecendo o filho, nutre, às vezes, mais do que o alimento que ela está dando. De Ju, reconhecimento. E ali você reconheceu, né? Então, Ju, veja a acho que eu vou abrir resposta. outra live com você, Ju. Oh, Nós temos um Chico. minuto e 40 para encerrar. Pois é. Ju, vamos Foi muito bom, continuar Chico. isso? Vamos continuar isso, Ju? A gente marca outro Vamos. dia, a gente acerta outro dia. Ju, aonde eu posso te encontrar? Aonde que a pessoa que escutou a Você gente pode... pode me encontrar no Facebook, é Jussara Strugali, o Instagram é Jussara Strugali também, e o meu Skype também é Jussara Strugali, me encontram, vai ser um prazer trocar ideias, trocarmos experiências, e realmente o tempo passa, e você vê, né, que você me convida, me dá uma deixa, eu vou embora, né, Chico? Agradeço Adoro. também a tua paciência, a paciência de quem esteve aqui conosco, Eu queria e agradecer a fico à você. disposição. Queria agradecer muito a você. E vamos ver se a gente consegue marcar outra para a gente poder eu sugar mais de você ainda. Muito obrigado, Vamos Ju. construir juntos. Obrigada. Obrigado. Gratidão, Chico. Um beijo. Eu que te agradeço. Fique Obrigado a bem. todos. Tchau. Agradeço a Tchau, todos que tchau. ficaram com a gente aí. Muito obrigado. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, estaremos com outra pessoa conversando. E se der, a gente marca talvez uma segunda-feira com a Ju. Vamos ver se a gente consegue acertar nossas agendas. Obrigado a todos. Beijo, boa noite. Se cuidem. Usem máscara, álcool em gel, boa alimentação, noites de sonos boas, água e exercício físico.
Obrigado, Ju. Sucesso. Tchau. Tchau.